A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é Amauri. Estamos aqui na pós-festividade da Almadejac, do Congresso, e estamos aqui no canal da Almadecast, hoje, para poder gravar um episódio, falar a respeito um pouco do tema da nossa festa, Estamos aqui com o nosso irmão. Se apresenta para nós, irmão. Arthur. Com outro irmão aqui também. Adriano. E o nosso pastor, todo mundo conhece. Paz do Senhor. Alessandro, amém? E hoje falaremos um pouco a respeito do tema, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 55, que diz: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Você aí de casa, tem uma pergunta para você. Não só para você, para vocês também. Você acredita que Jesus Cristo ressuscitou? Vocês acreditam? Acredito. Sim. É sobre esse assunto que iremos tratar hoje. Então, hoje faremos aqui algumas perguntas, para os irmãos, para ver o que eles entenderam, o que a gente conseguiu entender e pegar aí dessa festividade maravilhosa, abençoada. Também vou começar com o Adriano. Adriano, você acredita que Jesus Cristo ressuscitou? Sim. E você acredita na ressurreição dos mortos? Sim. Por que, pastor Adriano? A ressurreição dos mortos é baseado, nos estudos bíblicos, nesse texto que nós acabamos de utilizar, esse versículo, na festividade, se nós pegarmos o versículo 1, do capítulo 15 em diante, nós vamos ver Paulo tratando claramente sobre esse assunto, Ele diz: se nós crer em Jesus Cristo, aceitar Jesus Cristo e não crer na ressurreição dos mortos, a nossa fé é em vão, porque Jesus Cristo ressuscitou, e a nossa fé é baseada nisso, que Jesus Cristo está vivo e que vai se cumprir o que ele falou, o arrebatamento da igreja, aonde ali você vai presenciar a ressurreição dos mortos. Aleluia, aleluia, glória. Arthur, o que dá à morte o poder de ferir alguém? O que dá morte o poder de ferir? O que dá? Pecado. Pecado dá morte o poder de ferir alguém. Porque o salário do pecado é a morte. E se muitos morrem sem a salvação, não é por causa da bondade, e sim por causa do pecado. Então, o que dá esse poder à morte é o pecado. Certo, correto. Pastor, agora a pergunta vai para o senhor, Qual que é o objetivo desse texto? Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Qual que é o objetivo? Para quem ela está fazendo essa pergunta? O texto ele vai falar no versículo anterior, Nós estamos falando aí do versículo 55. Exato. Mas se nós olharmos o versículo 54, ele vai estar fazendo referência ao cumprimento, da palavra. O que diz no 54? E quanto isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revertir da imortalidade, então cumprirá-se a palavra que está escrita. O que está escrito? Tragado foi a morte na vitória. Eita, glória! E então aí vai outra pergunta. Qual que é o objetivo final desse texto? Orientar aqueles que creem em Cristo sobre o arrebatamento da igreja. Como nós falamos anteriormente, tem pessoas que creem em Cristo, mas não quer crer em tudo que as Escrituras Sagradas estão dizendo. E isso é um perigo, porque o arrebatamento é para aqueles que estão firmados em Cristo. E quem crê em Cristo é crer naquilo que Ele deixou para nós. Amém? Não é só aceitar a Cristo e não esperar o arrebatamento. O
arrebatamento vai acontecer. Assim Amém? como diz em João 15:5, né? João 15:5. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Aquele que está em mim, esse dá bom fruto. Temos que trabalhar para dar bom fruto para Jesus Cristo, para que não sejamos cortados e lançados no fogo. Eita glória. Como também Jesus ele falou em João, no seu capítulo 1, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. E como o pastor Alessandro acabou de dizer, não é somente você aceitar Jesus, ou melhor, quem não espera Jesus ainda não o aceitou. Sabe por quê? Por quê, irmão Amaury? Boa pergunta. Porque aquele que crê que Jesus Cristo morreu naquela cruz para salvar a minha e a vida de todos nós que cremos, está crendo que a morte, antes de Jesus Cristo morrer naquela cruz, ela tinha o aguilhão em suas mãos, né? Que dava a ela o poder de cortar, como diz em Eclesiastes, seu capítulo 12, versículo 6, a corrente de prata que simbolizava as nossas vidas. Ela saía cortando a corrente de quem ela queria. Só que ela chegou na cruz e ela viu Jesus estirado com a cabeça baixa, moribundo. Mas ela não conseguia enxergar o Cristo dentro dele, que estava de braços abertos, com o rosto bem levantado. Quando ela tentou cortar com seu aguilhão a corrente de prata de Jesus, ela teve uma surpresa. Qual foi a surpresa? O aguilhão dela se quebrou, porque a corrente de Jesus Cristo estava revestida com o poder de Deus. Então, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Jesus Cristo ressuscitou e cortou o aguilhão da morte e tirou todo o seu poder para fazer com que nós, no arrebatamento, Podemos sentir e ter a nossa ressurreição. Exatamente. O senhor tem mais alguma pergunta, pastor Alessandro, para nós? O interessante foi a imagem que Maria teve Exatamente. quando viu Jesus. Um Exatamente. corpo transformado. Aqui o texto é bem claro em dizer que quando esse corpo se revertir de incorruptibilidade, e de mais o que o texto fala mais embaixo? Também imortalidade. É um corpo transformado em um corpo de glória. Aleluia, glória a Deus. Aonde o pecado não pode tocar. Aonde a morte não tem poder. Como foi dito aqui, a morte tem poder sobre o quê? O pecado. Mas aonde não tem pecado, a morte não tem poder. Exatamente. E o texto diz que vai chegar um dia que o nosso corpo, olha que maravilhoso, Adriano, o nosso corpo vai ser transformado num corpo de glória. Um corpo aonde não tem o que? Pecado. Aonde você não vai correr o risco de a morte ficar te perseguindo. Porque ela não vai ter liberdade. Aleluia. E aí vai se cumprir o que está escrito no texto. Né? O que está escrito no texto? Tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. Que vitória é essa? Você que está aí nos acompanhando, que vitória é essa que tragou a morte? Responde no comentário para nós, fazendo um favor. Tenho eu uma última pergunta, né? Que é: qual que é o último inimigo a ser vencido? Você aí de casa tem essa resposta? Qual que é o último inimigo a ser vencido? Deixa nos comentários, a gente quer saber. Nosso irmão Arthur vai estar falando mais um pouquinho para nós. E também, mais uma, né? Que aqui nós respondemos várias perguntas e você não pode ficar fora dessa. Não vai responder só duas, não. Botar mais uma aí. Eita glória! Qual, para você que veio
aqui na nossa festividade de jovens, qual era a sua visão sobre esse tema antes e qual é a sua visão agora, depois que você veio na nossa festividade? Amém? É forte, a gente quer saber. Eita glória. Pode colocar aí que todos nós iremos ler. Amém? Eu sei que você que está nos acompanhando aí, muitos de vocês participou da festividade conosco. E eu queria saber como que você se comporta agora depois dessa festividade. Porque nós aqui da igreja, o clima mudou. O texto foi pregado em 3 dias. 3 preletores diferentes. E Deus falou na casa através dos 3. Amém? Eu queria saber de você que participou conosco dessa festa. Como que foi na sua vida essa mensagem? Aleluia. E aqui nós encerramos o nosso bate-papo hoje, que veio com o tema: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? E reflita mais nisso e não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais e também segue o nosso canal aí, se inscreve, ativa o sininho e deixa um like. Amém? E também, se você tiver algum tema para nós estarmos aqui cada vez mais tratando sobre ele, coloca aí que nós estaremos lendo e trazendo aqui. Amém? Irmãos, agora vamos estar encerrando com uma oração. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por mais um trabalho, Senhor, que nós estamos aqui, ó Deus, fazendo para Ti, Senhor. Eu te peço, Deus, perdoa, Senhor, todos os meus pecados, pensamentos, falhas, obras, Deus. Muito obrigado, Senhor, por todos aqueles, Senhor, que compareceram, Deus, aqui, Senhor. E aqueles também, Deus, que não puderam, Senhor, comparecer, Deus, por algum motivo, Pai. Eu te peço, Senhor, abençoa, Deus, todos os ouvintes, Senhor, que estão escutando, Deus. Não importa, Senhor, de onde esteja, Deus, se esteja na sua casa, no seu trabalho, ó Deus, se esteja, Deus, meu Pai, Senhor, deitado na sua cama, Deus, eu te peço, Senhor Jesus, ó Deus, abençoa, Senhor, todos esses ouvintes, ó Pai, que eles venham, Senhor, cada vez mais, Senhor, escutar, ó Deus, assim que eu te peço, Senhor Jesus, também, ó Pai, venha, Deus, nos trazer, Senhor, cada vez mais entendimento, Senhor, para estar, Senhor, levando, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, assim que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, amém.